Eu coloquei esse texto aqui para afirmarmos, mais uma vez, nós percebemos a importância dos fundamentos que Deus estabeleceu. Eu vou fechar o estudo sobre Elias com esse texto. Pois Elias guerreou contra o Israel apostatado. E apostasia significa quebra de aliança. Nós vimos os princípios fundamentais, foi uma aliança inquestionável dado por Deus ao seu povo, para que nós de fato possamos ser também diferentes. Queridos, é muito importante nós entendermos isso. E por que eu bato muito nessa tecla? Porque o que é o vinho de Babilônia? Doutrinas falsas. E o que são os princípios fundamentais? Hã? Sim, mas o que são os princípios fundamentais? Os 28 princípios são as doutrinas verdadeiras, estabelecidas pelo homem? Não, estabelecidas por Deus. Então eu desejo que todos nesse congresso tenham a ciência de que nós não estamos à mercê de revelação de homem. Eu quero que vocês sempre se lembrem disso. Porque é isso que faz uma separação clara entre as doutrinas de Satanás e as doutrinas estabelecidas por Deus. Declarou o Senhor que a história do passado se repetirá ao começarmos a obra finalizadora. Cada verdade por Ele dada para esses últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Cada coluna que Ele ergueu deve ser fortalecida. Não podemos agora descer dos fundamentos que quem estabeleceu? Deus. Que Deus estabeleceu. Preste atenção, queridos. Não podemos agora entrar para qualquer organização nova, pois isso significa apostatar da verdade. Por que hoje acontece esse grande engano de muitas pessoas estarem nesta organização apostatada? Porque as pessoas não entendem que formar uma nova organização é mudar a doutrina. Eu tenho um estudo só sobre isso. Que quando Ellen White advertiu que Satanás estava com um plano, o inimigo de Deus estava com um plano de mudar os princípios fundamentais, e com isso ela fala, o que acarretaria isso? A formação de uma nova organização. Não, queridos, a organização é a ligação das doutrinas que Deus deu ao seu povo. Isso é uma organização. Por isso nós precisamos ser organizados. Nós precisamos voltar para a organização que Deus estabeleceu. Porque criar novas doutrinas como fundamentos e causar divisões quanto a isso, como aconteceu com a organização atual aí da IASD, em relação à Trindade e tantas doutrinas que nós sabemos que está errada, eles criaram uma nova organização, só que mantém o mesmo nome. Entendeu a estratégia? Mantém o mesmo nome. E aí, os nossos queridos, amados irmãos, que estão lá defendendo a organização, eles não estão defendendo a organização que Deus criou, mas é uma contrafação. Em algum momento, o inimigo semeou o joio, trocou a organização, manteve o mesmo nome, e as pessoas acham que estão defendendo a igreja adventista fundada por Deus. Não estão, queridos. Em 1893, eu vou contar um caso rápido, surgiu alguns homens dizendo que a igreja adventista era Babilônia. Em 1893. E a irmã White deixou várias cartas, vários escritos dizendo que a igreja não é Babilônia. A igreja adventista do sétimo dia não é Babilônia. O que torna uma igreja Babilônia? Falsas doutrinas. E a igreja tinha doutrinas puras, estabelecidas por Deus. Aquela era a organização verdadeira. Quando muda-se as doutrinas, mudou-se a organização, mudou-se a religião. Queridos, quando, infelizmente, nossos amados irmãos, que ainda não enxergaram isso, defendem essa organização atual, eles estão fazendo a mesma coisa que aquelas pessoas fizeram em 1893, chamando aquela organização de Babilônia. Vocês conseguem enxergar isso, irmãos?
Peguem os princípios fundamentais hoje. E qualquer pessoa que estiver assistindo essa mensagem, pegue os princípios fundamentais que Deus estabeleceu, chegue para o seu pastor e fale assim: olha, eu creio nesses princípios, como eu fiz. Eu não creio nesses princípios que estão atuais agora, essas doutrinas atuais, não. Eu creio nessas que Deus estabeleceu. Eles excluem você. Você está errado. O que eles estão fazendo? Fazendo a mesma coisa que foi feita em 1893. Chamando aquela organização, aquela igreja lá de Babilônia. O engano é terrível, irmãos. A importância disso, queridos, mostrar justamente que nós estamos nas verdadeiras doutrinas estabelecidas por Deus. E esta igreja adventista do sétimo dia aqui não é Babilônia. Leitores superficiais. Leitores superficiais, irmãos. Muito bem. Não podemos descer dos fundamentos que Deus estabeleceu, pois isso significa apostasia da verdade. Isso significa formar uma nova organização. E aí você sai da organização que Deus fundou. Quando nós estivermos unidos nos mesmos princípios, nós seremos organizados. Porque nós estaremos falando uma mesma linguagem.